Fala pessoal, vamos iniciar hoje mais um podcast e nosso convidado do dia é o pai dos Porsches, Ricardo Portes. Se apresenta aí pro pessoal, com certeza aí muitos já te conhecem, mas fala um pouquinho de ti aí. Que bacana, Felipe, uma alegria estar aqui hoje de manhã nessa sala, podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente tem, porque uma coisa na vida eu sei. Quanto mais a gente entrega daquilo que tem de dentro da gente, mais a gente cresce como pessoa. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Para mim é um motivo de muita alegria. Prazer imenso também te receber. Eu acho que antes de mais nada, cara, conta um pouquinho de ti, cara. Fala um pouquinho da tua história. Vamos conhecer a história de vida do Ricardo. Hoje a gente conhece o cara que trabalha na Boca Mafra, que vende 20, 30, 40, 50 Porsche por mês, mas a gente não sabe de onde veio o Ricardo. Eu sei, uma coisa particular, a gente conversando, e casualmente, a cidade onde eu nasci, o Ricardo morou um certo tempo. Qual Pelotas, foi? Pelotas, tem a história. Conversando ali aquela vez, tem bastante história de Pelotas. E foi algo, tu vê, uma coincidência. Pelotas é uma cidade muito boa, muito legal, né? Tem muita gente bacana lá em Pelotas. Mas é engraçado que a galera que me conhece podcast, tudo conhece a minha história. É o contrário. E no podcast a gente já introduz contando a história, né? Mas é sempre bacana, sempre a audiência é diferente também, né? Lógico. E é muito legal contar a história e ver que se tem uma história, né? Que se tem uma história, porque tem muitas pessoas que têm vergonha da sua história, que escondem sua história, porque elas às vezes não são muito resolvidas com alguma coisa do passado. E quando a gente descobre o que a vida é para ser vivida e não leva a nada, nenhum tipo de ressentimento, e sim as coisas que aprendemos na caminhada, né, fica na memória, então isso é muito bacana. Então, para quem não conhece minha história, eu nasci em Santana do Livramento, uma cidade interiorzão, Rio Grande do Sul, Rua de Chão Batido, lá na Uruguaiana, né? Não? Uns 200. Eles falam que é perto de Uruguaiana, porque a cidade mais próxima, tirando Rivera, que é colado, é Rosário, que tem 100 quilômetros, ou Quaraí, que também tem 100 quilômetros. Ou seja, Quaraí, a terra do quartel. E Livramento também, lá tem muito quartel para lá, para aquela região. Livramento tem 2 batalhões, o 7º e o 9º, se não me falha a memória, que é a bateria, e o 7º é a RCMEC, que é a cavalaria. Antiaérea e cavalaria. Ou seja, então, porque é divisa com o Uruguai e tal. Mas assim, então, justamente por ser uma cidade que é tudo muito longe, interior, campanha, chão, acho que é a terceira maior cidade em territorial no Rio Grande do Sul, se não me falha, Santana do Livramento. Então, quando fala perto da Uruguaiana, para mim, perto é Itapema aqui no lado. Lógico. Só que, tipo assim, a Uruguaiana é 200 quilômetros, mas na concepção de quem é do interior, é perto, até mesmo o pessoal que é mais antigo, né? Então eu nasci naquela cidade, não foi uma vivência simples, não foi uma vivência fácil, família muito pobre, muitos traumas psicológicos do passado que a família passou. Eu perdi meu pai muito cedo, logo aos 14 anos, de uma maneira muito brutal. Ele foi assassinado. Foi o assassinato mais hediondo da minha cidade. Logo após, eu sofri a maior chave de virada da minha vida, que eu acho que foi um divisor de água. 14 anos, cara. 14 anos. Foi horrível. Meu pai era da Prosegur. Meu pai era da Prosegur, trabalhava na Prosegur. Até hoje não sabe quem matou, por quem matou, como matou. Ninguém sabe realmente como é que foi. O que aconteceu. Meu pai era um cara de boa índole, um cara que tinha um reconhecimento na cidade como uma pessoa boa, 13 anos de profissão, basicamente. Então era uma pessoa que tinha uma relevância, uma notoriedade dentro da sua profissão como um homem exemplar, nunca se envolveu com nada. E certa feita, numa quarta-feira, ele chega em casa um pouco diferente. Eu lembro que eu fui dormir, isso era uma quarta-feira, era às 8 horas da noite, ele colocou mais ou menos eu e meu irmão para dormir. Logo após isso, ele ficou em casa, eu era criança, não lembro o que aconteceu. Sim. Eu sei que ele desapareceu naquela noite e o corpo dele foi aparecer na sexta-feira de manhã. Era mais ou menos, eu lembro que era 2 dias. Eu lembro que era umas 8 horas da manhã
Eu tava em casa, chega uma mulher que eu me esqueci o nome dela, que ela até frequentava a igreja que eu ia, na congregação que eu ia, e ela bateu lá na porta, assim, desesperada, uma casa de madeira, umas frestas desse tamanho em casa, assim, uns buracos, dava pra ver pra fora, era muito frio, era agosto, eu lembro que eu tava tapado, de repente ela chega desesperada, assim, batendo na porta, e ela chama o nome da minha mãe, Sandra. Aí a minha mãe, eu só ouvindo, eu tava no quarto, ela encontraram o corpo do Ricardo. Eu ouvi na rádio agora um homem que foi encontrado com as características. O nome do meu pai era Ricardo. Meu nome é Ricardo Mateus, né? Até quem me conhece dessa época me chama de Mateus. E aí eu lembro do desespero assim, eu falei, não pode. Foram várias pessoas fazer o reconhecimento do corpo, porque realmente ele foi todo dilacerado. Então assim, foi algo muito impactante, assim, tanto para minha vida, quanto para a vida dos meus familiares, do meu irmão, da minha mãe. Então, minha mãe, eu lembro que ela já tinha, assim, uma certa carência emocional, já tinha alguns problemas internos dela, assim, né? Hoje ela é uma pessoa muito diferente. E eu lembro que ela surtou de vez, emocionalmente ela ficou com um emocional muito fraco. Ela, logo após esse fato, ela se entregou por uma outra pessoa, um homem que não era tão bacana assim. Eu lembro que ele batia na minha mãe, já ali com meus... meu pai morreu, eu tinha feito 14, foi em agosto, eu faço 27 de julho, meu aniversário. Então foi logo que eu fiz 14. Eu já com uns 15 anos, minha mãe então com esse cara, eu já ia fazer 16, isso era o começo do ano de 2000 e... não lembro agora, eu sei que eu tinha 16 anos, eu ia fazer 16 anos naquele ano. Ele bateu na minha mãe, eu fui defender minha mãe, e aí... eu lembro como se fosse hoje, assim, ele pegou e falou, eu esse guri dentro dessa casa. Aí minha mãe pegou e falou assim, Mateus, meu filho, pega as tuas coisas e vai embora. Aí foi o divisor de água. Aí as pessoas falam, caramba, pô, passei, foi tempo que eu morei na rua, foi tempo que eu precisei me sustentar na rua. Aí tem pessoas que falam assim, até eu contei no outro podcast, eu contei algumas histórias que aconteceu. Eu contei alguns fatos que aconteceram, né? Que eu vi na rua, que eu passei na rua até, que pessoas que escarraram na minha comida. Aí tem pessoas que falam assim... Isso em Santana também? Não, isso eu já tinha saído de Santana, porque quando a minha mãe fez isso comigo, eu tinha 20 reais, eu tinha uma mochila eu tinha uma mochilinha pequenininha, eu botei umas mudas de roupa, eu tinha 20 reais que eu vendia picolé, eu comprei uma passagem para a cidade mais próxima, que era Rosário do Sul, deu 17 reais, eu peguei um pacote de bolachinha, deu uns 3 reais, sobrou 40 centavos no meu bolso, irmão. Eu levei aqueles 40 centavos por uns 2 anos com um amuleto dentro das minhas coisas. Então eu fiquei realmente sem nada, eu não tinha nada. E eu saí, eu falei, porque já havia acontecido alguns fatos parecidos com aquilo outras vezes. Como eu disse, minha mãe já tinha algum certo desequilíbrio emocional, e daqui a pouco ela voltava. E por isso que hoje eu trabalho muito, eu falo muito sobre emocional, sobre as partes emocionais. Que o ser humano, ele deixa de ter sucesso nas coisas que ele poderia ter justamente por ter o emocional desequilibrado, né? Então, eu já tinha acontecido fatos como esse da minha mãe falar, Ricardo, Mateus, né, vai embora, vai para outro lugar. E eu ir para casa de algum amigo, ficar 2, 3 dias, voltar e ia lá, tipo, se arrepender, não, foi mal, desculpa, pá. Então, ela agia por impulso, só que naquela situação eu falei, eu não posso ficar aceitando isso aí. Ela já fez isso comigo outras vezes. Eu sei que minha mãe não é uma pessoa ruim, mas ela acaba sendo ruim com ela mesma e acaba colocando essa energia ruim para fora, num modo até que eu acho que ninguém quer. É como uma pessoa impulsiva. Hoje também mora lá ainda. Hoje ela mora lá, eu tenho trabalhado muito nela, porque eu pretendo um dia que eu consiga trazer ela. Se eu quisesse trazer ela, eu já trazia ela, mas eu quero que ela seja minha sócia, então eu realmente tenho trabalhado nela para ela poder hoje ter potencial psicológico, físico. Minha mãe tem alguns problemas de saúde que desencadeou durante a vida, então eu tenho ajudado ela daqui como eu posso, mas a maior ajuda que a gente pode dar hoje é podendo dar o direcionamento, mostrando qual é o caminho. Falando um pouco sobre o psicológico, emocional, né, é uma coisa que me veio agora na cabeça. Tu acredita que tu ainda tem alguma trava por não saber o que aconteceu com teu pai? Não tem trava nenhuma. É uma coisa que tu superou, não tá vendo? Não tenho. A maioria das pessoas teria. Tem. Potencial desse calibre, desse porte. Isso que é legal, Felipe, porque assim, o cara que vê o Ricardo Portes ali, o vendedor de carro, ele vê a superfície, ele vê uma casca.
Então o cara que quer conhecer mesmo, ele tem que sentar, ele tem que vir nas lives, ele tem que ouvir os podcasts, ele tem que vir nos treinamentos, ele tem que estar na base e tem que conhecer mesmo para ver. O carro, se você me conhece pelo carro, que bacana. Eu fico muito feliz, o carro é algo maravilhoso, mas eu tenho muito mais do que um carro. Eu tenho uma história, eu tenho um lifestyle que eu posso dizer que hoje eu posso compartilhar muita coisa com muita gente, porque a gente passou por muita coisa, Felipe. A gente passa, mas a maioria das pessoas não fala o que passa, né? Isso é um grande diferencial teu. Tu abre, tu tá contando uma história de vida que ninguém contaria. É porque assim, justo. É porque assim, o que acontece? Até eu chegar aqui, hoje eu tô com 27 anos. Até as pessoas às vezes acham que eu tenho um pouquinho mais, mas eu rodei de pneu murcho, pelo que vocês estão vendo aí, né? Mas é muito legal, assim, sabe? E o que acontece? Quando você passa algumas coisas na sua vida e você consegue tirar de letra esses desafios, que não é fácil, você consegue ter a experiência com aquilo. O que te fez aprender a tirar de letra isso? Na verdade, não foi nem tirar de letra, foi 16 anos, cara. Foi a necessidade de viver e a vontade, quando eu cheguei, que nem período na rua. Quando eu morei na rua, fiquei alguns meses na rua. E eu queria a oportunidade de chegar, as pessoas olhavam, esse cara é muito novo, tal, não vou dar uma chance para esse cara, então não me davam chance na rua. E eu queria, de fato, assim, uma oportunidade, uma chance, mas eu tava ali, eu nunca roubei, nunca matei, na rua nunca usei droga. Depois, quando eu saí, que eu fiquei na fase adulta, numa fase ali, eu fui embalada, fiz coisa, arregacei. E bebi pra caramba, que nem agora cheguei de manhã. Véi, vamos tomar um uiscão. Eu não tô tomando uísque agora. Eu amo uísque, gosto de uísque, gosto de cachaça e vinho. Mas aquele dia lá nós tomamos uma cachaçinha no almoço. Não, agora eu tô tentando dar um shake aqui. Deixa aí, vamos ver se até o final a gente toma esse uiscão aqui, esse blue, hein? Vou falar pro público, né? Em menos de 1 hora de almoço, tomou 15 cachaças, cara. 15 é um exagerado. É um exagerado. Não pode, cara. Eu digo, mas é por isso que esse homem vende tanto Porsche. É um exagerado. O tira-gostinho, eram só umas 8. Então, o que acontece? A gente tem 2 escolhas na vida, Felipe. Quando a gente passa uma situação. Ou você passa por aquela situação, você segura o tranco, você encontra o melhor caminho. Cria força, não é fácil. Resolve aquela parada e mete marcha. Ou você pega e vai se jogar no problema. Aí no meu caso, quando eu passei por esse período na rua, ou se joga na droga, porque eu te ofereço como solução. Aí coloca a culpa. Ficou? Cara, eu fiquei assim na rua morando uns 3 meses, quase 4. Que cidade foi? Tudo que é cidade, porque eu vim de Livramento, vim subindo, eu pedia carona. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu botei os pés aqui em Balneário, que foi quando eu cheguei de carona aqui. Um caminhoneiro pegou ele, eu nunca esqueço, cara, que ele olhou, ele me deu uma carona e falou assim pra mim, antes de eu botar o pé nessa cidade aqui. Isso, depois eu saí daqui e tal, mas logo, lá naquela época. Ele pegou, olhou pra mim e falou assim, só cuidado pra te não acordar com a boca cheia de formiga. E eu, já passei algumas coisas. Que nem assim, que nem eu tava falando no outro podcast, eu falei que cuspiram na minha comida. Aí eu postei essa parte e tinha gente, quem é que ser humano que cuspiria na comida de outra pessoa? Que tipo de ser humano? Meus amigos, eu não sei se você sabe, o mundo que a gente vive hoje estão matando criança. E são muitas vezes os pais e as mães que estão matando. O mundo que a gente vive hoje, eu já vi lá dormindo numa praça, chegou uns vândalos e jogaram uma pedra, um gigante na cabeça de um outro morador de rua, mataram ele na minha frente ali. Poderia ser eu. O mundo é cruel, né? O mundo é muito cruel. Tu entendeu? Aí vai dar gente, o que você vai fazer? Eu poderia ser um cara cruel. Eu tenho todos os motivos para ser um cara cruel. Eu tenho todos os motivos para ser um cara que alguém talvez faria muita crueldade e aí um dia estaria na frente do delegado e falar, eu fui assim porque minha mãe isso, meu pai aquilo e não sei o que. A gente tem todos os motivos para ser quem a gente quiser. Só que os motivos... tem as escolhas, né? A gente tem as escolhas. A gente tem as escolhas. Então, ou seja, você tem todos os motivos. Os motivos que você tem, da vida que você tem hoje, são todos os motivos para você ser quem você quiser. Você ser quem você quiser. Os motivos que eu tenho
eu poderia ser um grande bandido, um grande filha da mãe, qualquer coisa do tipo cruel. Mas os mesmos motivos foi que eu fiz e falei, eu vou ser um grande campeão, um cara de vitória, um cara vencedor para poder um dia estar no podcast, que é hoje, agora, nesse momento, falando que se eu, que vim do cu do cachorro, cheguei até aqui, você também pode. Não sei se podia falar palavrão. Pode falar o que quiser, cara. Cu do cachorro. A gente tá tomando uísque. Cu do cachorro. Pode, né? É isso aí, cara. É isso aí. Não, mas é fantástico isso. Até tinha colocado aqui um ponto... anotações, né? Aprendendo. Tô o Faustão agora, fazendo anotaçãozinha no papel, né? Mas enfim. A gente fala um pouco sobre isso, mas mais pro final. Mas vamos falar agora, já que chegou nesse momento. Entra, né, cara? aí, eu gosto de abrir o coração. Pode dar. Porque, cara, isso é fenomenal, né? É realmente falar pro público, falar pra quem tá ouvindo, pra quem vai nos ver. Cara, se realmente a pessoa que, teve na rua, a pessoa que veio de onde qualquer um se tornaria... Eu sou um cara que eu estudei toda a minha vida no colégio mais criminalizado de Pelotas. Nossa, era briga todo dia, o ginásio do Areal lá. Cara, todo mundo fugia, era o ginásio do Areal lá de Pelotas. O pessoal fugia, não queria estudar lá. Cara, lá já tinha, dependendo dos dias, né, o pessoal já ia pra quadra porque sabia que ia ter alguma briga. Ia ter alguém se esfaqueando. Doideira, né? Tu tem caminhos. Tem caminhos. A maioria de pessoal que estudava lá, que eu conheço, cara, tomaram caminhos diferentes, ou já morreram, ou estão presos, ou entraram em outras vidas. Cara, a gente tem caminhos. Quem vai escolher é a gente. O caminho que a gente toma nos leva para algum lugar. Agora cabe a gente também entender isso, né? Criar relações, tentar ajudar as pessoas também durante esse caminho, né? Pessoas que tu cria uma relação, que tu gosta. Faz aquela pessoa crescer contigo. Faz aquela pessoa crescer. Faz aquela pessoa não ir por aquele caminho. Tu gosta daquela pessoa, tu vê aquela pessoa ter uma alma boa, ter um coração bom. Cara, tenta fazer ela entender que aquele caminho não é o correto. Pô, cara, né? A gente veio pra vida por algum motivo. O que é o teu propósito de vida? Então, hoje meu maior propósito é poder realmente transbordar na vida das pessoas. Como assim? Vamos lá, explica, Ricardo. Primeiro, o que era propósito? Propósito é onde você quer chegar. Qual é o seu propósito? Meu primeiro propósito anterior a quando eu não tinha nada era ser alguém e ter alguma coisa. Primeiro era eu. Era muito individual o meu propósito antes. Hoje a gente já tem um propósito muito diferente, tá? Uma pessoa sem propósito não é ninguém. E eu descobri qual que é o propósito do ser humano. E eu vou falar pra vocês aqui, vou revelar pra você o seu propósito também, tá? Só que para você descobrir seu propósito, justamente você precisa andar com pessoas específicas. Quer ver um exemplo? Propósito está muito relacionado a quem você é, sua identidade. Segura essa. Fala aí, Nala. Nala, show. Você sabe quem é a Nala? Nala é a leoa do Rei Leão. Olha que bacana. A leoa do Rei Leão. Já viu o Rei Leão? Já. Então, no Rei Leão tem uma parte que o leãozinho se perde e aí ele dorme lá e o Timão e Pumba acham ele. Ele tá lá dormindo, o Timão e Pumba olha pro Rei Leão ali, que é um leãozinho, e fala, olha, ele é um leão. Se ele saber que é um leão, ele vai nos matar. Então, quando ele acordar, vamos fazer ele achar que ele não é um leão, e ele vai nos defender de todas as feras. Show, boa ideia. Então aquele leãozinho acorda, e aí o que acontece? Aquele leão encontra lá com aqueles dois serzinhos lá e começa a dizer que aquele leão é um comedor de inseto. Passa o filmezinho, eles andando, comendo inseto e Hakuna Matata, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Era a companhia que estava com aquele leão. Olha a ambiência que o Rei Leão estava, fez com que ele pensasse que ele era um comedor de inseto. De repente, um rugido. E aí chega a Nala. E aí quando chega a Nala, vai pra cima dele. Quando ele tá em cima ela tá em cima dele, ele olha pra Nala e ele relembra, eu sou um leão. Ele descobriu qual era a identidade dele, qual era o propósito dele, que é ser um leão. Sabe o que acontece? Tem muito leão aqui andando com comedor de inseto. Exato. Aí você acha que o seu propósito, sua identidade é ser comedor de inseto, meu amigo. Seu propósito é ser leão. Sabe quem é o leão? É o rei. Seu propósito, meu amigo, minha amiga, é ser rei e rainha. Fala aí, governo. Governo. Meu propósito, seu propósito, nosso propósito é governar.
E aí é muito legal que aí eu volto lá no começo que eu tava falando, e esse é o meu propósito hoje, de alerta para as pessoas e poder influenciá-las e que elas também descubram qual que é o seu propósito. Porque isso que eu tô falando aqui é algo muito profundo. Cara, essa É história muito fenomenal. complexo. Essa história é fenomenal. Não tem como você descobrir que você é um leão andando com gazela, mas vamos lá. Sabe o que é o negócio? Isso vai ao encontro do que eu falei antes, de ajude aquele amigo que você vê também. Sim, Muitas vezes aquela pessoa realmente, ela não é um leão porque nunca vou te falar uma coisa. que é um leão. Eu vou te falar uma coisa mais ainda, Felipe, mais profunda ainda, ó. Se você tá andando com pessoas, por mais que você ame essa pessoa, seja uma pessoa incrível na sua vida, se você precisa ir para outro nível, e essa pessoa, essa mulher, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser qualquer coisa, se não tá indo junto, se não tá incorporando o negócio junto, eu quero te dizer uma coisa, nem todas as fases da sua vida você vai levar todo mundo, não tem como. Eu tenho meus amigos todos, desde que eu desde muito novo, eu tenho relacionamento, tem lá, mas eles não andam mais lado a lado comigo. Que existem pessoas que são... aquela velha história das 5 pessoas. Que cada coach, cada mentor sempre fala de uma maneira diferente. Eu ouvi esses tempos, né? Influência. Mas sempre vai vir acerca da mesma coisa. Sim. Assim, se para analisar os teus 15 últimos anos, todo ano tu vai ter 5 pessoas diferentes que eram as 5 pessoas que tu mais tinha relação. É muito difícil tu ter todos os anos as mesmas pessoas. Tu muda. Só que tem pessoas que se mantêm com as mesmas relações e não crescem. Elas podem não estar no ciclo dos 5. Eu sempre busco, Felipe, eu sempre busco conhecer pessoas novas e eu sempre busco ser o mais burrinho da mesa. Vou sentar nessa mesa. Não que eu quero ser o mais burro, mas eu quero chegar lá e eu quero sentar naquela mesa e quando eu falar, agora vamos para a próxima. Porque é assim que se cresce. Você não vai crescer, ter um grande crescimento, uma grande relevância andando com pessoas que têm mente de bacuri. Mas só para complementar esse negócio do propósito, que é governo, e aí eu entro lá no que eu falei no começo, que você vê que tá toda a minha narrativa de vida e hoje que eu falo tá extremamente relacionado uma coisa com a outra, porque a gente só pode falar com muita veracidade aquilo que a gente tem domínio e que a gente passou e pode falar, opa, se eu conseguir, você consegue. Lembra que eu falei sobre as emoções? Então, existem 5 tipos de liberdade. Cada uma dessas liberdades, quando você adquire, é governo sobre elas. O primeiro tipo de liberdade é a liberdade emocional. As pessoas estão, infelizmente, com o emocional abatido. Às vezes problema com o pai, com a mãe, com isso, com aquilo, algum trauma do passado que fez com que elas estivessem com o emocional totalmente denegrido. Então, primeiro você tem que governar o seu emocional. Segundo, liberdade social. As pessoas, infelizmente, muitas vezes eu conheço caras, amigos meus, que não colocam uma camisa rosa, porque o que a sociedade vai dizer? Vai dizer que eu sou isso, vai dizer que eu sou aquilo. Tem pessoas que estão extremamente ligadas a sabe o quê? A religião, que impede com que elas até mesmo cortem o cabelo, deixem a sua barba crescer, por causa, socialmente, elas não são livres, elas estão presas em um sistema social, seja ele religioso, seja ele político, Opiniões de pessoas. Liberdade social. Liberdade social. Você precisa saber o que é liberdade social, experimentar liberdade social, governo. Terceira liberdade, liberdade temporal. É você ser dono do seu tempo. Antes de eu começar essa podcast, você tá falando com Felipe, que hora você acorda? Às vezes eu acordo 4 e pouco, às vezes eu acordo 7, às vezes eu acordo 8, às vezes eu vou dormir mais tarde, às vezes eu vou dormir mais cedo, ou seja, eu sou dono do meu tempo. Liberdade temporal. Só que eu sei como é você vender o seu tempo por preço de banana. Eu já tive que bater cartão 8 horas da manhã também. Eu sei como é que é. É horrível. Liberdade geográfica. Quarta liberdade. É você estar no lugar que você quiser estar, a hora que você quiser estar. É você poder estar onde você queria estar. Onde você queria estar agora. Você é livre geograficamente falando. Essa é a quarta liberdade. E quinta liberdade, meu amigo, é liberdade financeira. Ela fica em quinto lugar porque, para mim, ela fica realmente em quinta. Liberdade financeira é você poder comprar o que você quiser, a hora que você quiser. A questão é a seguinte: isso é governo. Isso é ser livre. Esse é seu propósito. Esse é o meu propósito. Meu propósito é viver uma vida de liberdade, não libertinagem, sim liberdade. Isso é governo. Você governa nas emoções.
você governa os seus sentimentos, Ser dono de si, né? você governa o que você põe a mão, você governa. Uhum. Isso é o propósito. Você perguntou em propósito, então tá aí. Meu propósito é governo. Maravilha. E quebrando, só para finalizar essa questão, né? Quebrar um grande paradigma de muitas pessoas. Aquela pessoa que vem do nada, ela pode ter sucesso, né? Porra, eu acabei de dizer que eu vim do cu do cachorro. Pode, Eu me né? considero uma pessoa de extremo sucesso. Por que eu tô falando eu agora? Porque se eu consigo, você consegue também. Pera aí, o cara que nasceu lá no... Por mais que tu tenha passado caralhada de dificuldade que tu passou, tu é grato a tudo isso, porque cada coisinha, cada cuspida na comida, tu aprendeu alguma coisa. Claro, ó, quando eu cheguei lá em Pelotas, eu cheguei com 18 anos em Pelotas, eu tinha a 6ª série. Trabalhou nos camelô? Eu trabalhei nos camelô, né? Trabalhei muitos anos no camelô, eu tenho uma experiência, foi lá que eu aprendi agressividade. Eu já tinha agressividade de vida. Muito agressivo. E tipo assim, eu cheguei lá, mas já cheguei parecia que eu trabalhava anos, eu era um dos mais agressivos. Por quê? Porque o viver na rua me tornou um cara agressivo. Eu aprendi tudo que hoje eu tenho um método, Felipe, de venda, marketing, comunicação. 3P, né? 3Ps é um evento. É um evento que eu faço. E foi dali do 3Ps que eu comecei depois a encapsular um método de venda, marketing e comunicação, né? Até vou dar um treinamento esse final de semana. Sábado tu és meu convidado. Legal. Agora depois eu vou te chamar aqui para te estar lá. Quero que você esteja junto. E dentro desse meu método de venda, marketing e comunicação, hoje eu posso dizer que é o método mais eficaz que existe no Brasil. Eu já fiz alguns cursos, já fiz alguns treinamentos, né? Eu não sei as coisas. Tem muita vivência, tem muita experiência, mas tem muito conhecimento que a gente busca. Hoje eu tenho grandes mentores, grandes professores. Eu posso dizer que dentro de marketing, venda e comunicação, meu método é mais eficaz. Por quê? Porque eu peguei toda a malícia dos camelôs, toda a agressividade que eu adquiri na rua, toda a minha expertise de comunicação, tudo que eu aprendi depois vendendo carro de 5 milhões, 3 milhões, 4 milhões, vendendo com toda essa estratégia agressiva para os caras mais ricos do Brasil. Ou seja, peraí, um cara que aprendeu vender uma película num calçadão de Pelotas, eu já vendi também, que depois eu saí do camelô, abri meu negócio lá e fali, aí eu fui pro calçadão vender. O cara que vendeu película no calçadão e vendeu carro para os maiores artistas brasileiros, carros de milhões, se posicionando rapidamente como pai dos Porsche, logo tendo a relevância. Hoje bota no Google aí pra tu ver, o maior vendedor de Porsche do Brasil, aparece meu nome. E agora dia 5 a gente também tá indo receber um reconhecimento como o maior vendedor de Porsche do Brasil. Ou seja, peraí, o que esse cara fez? Qual que é o método desse cara? Qual que é a estratégia que esse cara usou? Como é que um cara que tinha a 5ª série, 6ª série, quando chegou em Pelotas, acabou os ensinos no Objetivo? No Objetivo eu acabei os ensinos. Pelotas faz parte da tua história, hein? Faz demais. Porra, cara. Pelotas é muito. Imagina. Minha segunda casa lá, vamos dizer assim. Peraí, como é que esse cara, e hoje consegue ainda pegar um podcast desse, pô, tá falando bem pra caramba, sabe se comunicar, pega o microfone e fala pra 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 20.000 pessoas. Como que um cara consegue? Peraí, existe um método, existe uma estratégia, existe uma fórmula, existe um modelo. Então eu encapsulei tudo isso, que está tudo embasado também. Então hoje eu tenho esse método de venda, marketing, comunicação. A gente tem aplicado em alguns lugares, em algumas pessoas, tem alguns cases de sucesso que também estão aplicando. E sabe qual que é bacana, Felipe? Esse método que eu desenvolvi, ele proporciona para uma pessoa que hoje não tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de todas essas liberdades, proporciona para essa pessoa também alcançar essa liberdade. Por quê? Porque justamente foi através desse meu método que eu alcancei essa liberdade. Por isso que hoje eu sou dono do meu tempo, geograficamente eu sou livre. Só que tu fez isso inconsciente, basicamente. Tipo assim, eu fiz, comecei, todo o começo foi inconsciente. E aí depois que eu caí pro campo... as pessoas têm a oportunidade de conscientemente chegar nesse... E isso, tipo assim, você passa no caminho. Lógico. E aí eu passei no caminho, aí eu vi que eu usei no caminho, peguei tudo estratégia, estudei pra caramba. Hoje, só esse ano foi o ano que eu mais investi em conhecimento. E o ano recém começou. De toda a minha vida, esse ano foi que eu mais investi em conhecimento. Foi dinheiro pra caramba em conhecimento. Então, pô, peraí. Um cara que teve toda essa expertise, toda essa vida hoje, pô, fez os melhores treinamentos. Então eu encapsulei algo muito forte, assim, sabe?
Eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, cara. Esse tipo de experiência realmente faz uma diferença enorme em nossas vidas, né? Faz. Por exemplo, ter trabalhado nos camelô, ter trabalhado lá no calçadão, Sim. vendendo película. Algo que fez muita diferença na minha vida foi a época que eu trabalhei vendendo plano empresarial na TIM. Bom. Eu peguei a época onde todo mundo odiava a TIM. Aí tu ligava... Então eu tive que não era nem ligar, era como? Basicamente era o porta a porta. Então eu tinha que bater nas empresas para falar com o proprietário. Era assim que eu vendia. A gente ia para cidades lá, era Bagé, que é que tu pega a agressividade, né? É atitude. Aprendi fortemente a ter atitude. E pegava às vezes um cliente que já... terminou. Eita, não faz de conta que ninguém trocou viu. Copo, pai. Vou fazer esse corte. E aí, cara, eu pegava às vezes eu tive um cliente uma vez que saiu com uma espingarda querendo dar tiro. O cliente de fora, cliente, né, mais antigo, que tava furioso, que a TIM não respondia a ele, que não... Então tu aprende a lidar com umas situações, cara. Sim. Meu Deus, mas tu aprende a ter agressividade também. Eu sempre fui um cara muito agressivo, de estilo agressivo. Acho que eu sou meio sanguíneo, porque tem 4 tipos de pessoas, né? Tem os coléricos, sanguíneos, fleumáticos e os melancólicos. Tu é frio. Não, eu sou ao contrário, eu sou muito quente até, eu sou muito emocional, eu sou um cara extremamente emocional. Eu não me tornei um cara frio, graças a Deus, por tempo eu até fui frio, mas sou um cara muito emocional, muito emotivo. Sou muito sério, assim, sou um cara muito bom, mas não sou bonzinho. Sou um cara bom, tipo... Mas eu te vejo muito mais frio do que quente. Dentro dos perfis de vendas, perfis... que é tipo assim, né? É o que acontece, vamos lá. A gente é quente como ser humano, é quente como sentimento, a gente é quente nas negociações, é quente, só que pra chegar no quente você tem que passar no frio, entendeu? Então eu tenho um posicionamento muito firme, justamente que é governo. Quando você governa a sua vida e governa suas emoções, você se torna um cara bom, você é um cara simpático, você ri, mas você não é um cara da gracinha. Então isso aí às vezes pode transparecer um pouco mais de frieza. E isso aí. Eu digo nem só nesse sentido, as pessoas frias elas são muito mais objetivas. Objetivas, porque assim ou assim ou não. Gostam de querer impressionar o outro. Tu não é uma pessoa que quer impressionar, tu já tá lidando da tua maneira. Não precisa, o cara se impressiona se quiser, né? Tipo, eu não tenho essa necessidade aí, mas é muito doido, porque assim, ou é sim ou não. Não tem. Ou é quente ou é frio. Porque assim, o que acontece? Um filósofo falou, e depois também foi replicado na Bíblia, não lembro quem falou, mas é a mesma coisa, é a mesma semântica. Na Bíblia está em Apocalipse, tu não és quente, tu não és frio, tu a ponto de te vomitar da boca. E o filósofo falou muito parecido, que eu não lembro que filósofo foi, ou seja, cara, morno. Não dá pra ser morno. O problema é que 90%, ou se não mais, das pessoas estão tudo morna. O que é morno? Morno não é frio nem quente, você é morno. Você não tem tempero. Sabe quando não tem uma opinião, não tem uma posição, não tem um caminho, não sabe o que quer? Não sabe o que quer. E é a pior coisa, por quê? Porque tu não alcança 5 liberdades se não souber o que tu quiser, tu não alcança o governo se não souber o que você quer, você não alcança porra nenhuma na sua vida se você não souber o que quer. Quem me conhece, quem me acompanha, tá vendo esse podcast agora, já ouviu falar o que eu vou falar aqui, porque eu sempre falo e eu acho linda essa história. Matrix foi extraído de um filme, uma história escrita. Matrix é um dos filmes, né? Se eu ouvi esses dias, não sei qual é a história que tu vai contar, né? Mas onde é usado o maior PNL do mundo, né? Os caras são foda. E eu nunca, geralmente tu não repara, né? Tu não consegue entender o quanto de virada de chave que tem dentro do filme, né? A gente vive uma Matrix, a gente vive um metaverso. Esse metaverso que tu fala hoje, a gente já vive há muito tempo, que é o nível consciência e inconsciência. Existem 2 tipos de pessoas. Existem os conscientes e os inconscientes. E parabéns para vocês que acompanharam até aqui esse podcast. Hoje vocês já são conscientes, a partir dos que nós falamos aqui, que você nasceu para governar. Isso é consciência, nível de consciência elevado. Se você tem que descobre como? O que você consome. Aí se trata em ambiência. Mas vamos lá, Matrix. Fala-se de 2 mundos, pílula vermelha, pílula azul. Sabe de onde veio Matrix? 2 mundos. Sim. Pílula vermelha, pílula azul. 2 mundos, 2 caminhos, 2 escolhas. Sabe de onde veio esse filme? Veio de uma história
chamada Alice no País da Maravilha. Certa feita, Alice encontra um coelho que tá correndo. Olha o horário, tô atrasado. Alice corre atrás daquele coelho e ele entra dentro de uma toca, numa árvore. A Alice entra dentro daquela toca atrás daquele coelho quando ela vê um mundo totalmente diferente do que ela conhecia. É o mundo da pílula vermelha, vamos dizer assim. Quando ela chega lá dentro, tudo ao contrário, as coisas tudo estranha, não era como ela conhecia. Era uma visão totalmente diferente do mundo que ela conhecia no lado de fora da toca. E ela correndo atrás daquele coelho, de repente, Felipe, sabe o que acontece? O coelho vai para um caminho e ela para naquele caminho. Existem 2 caminhos, 2 escolhas, 2 pílulas. Aí, quando ela para, ela enxerga um gato todo bonitão. Daqui a pouco aquele gato olha para ela, ela olha pro gato e pergunta: seu gato, por acaso, para onde vai esse caminho? E o gato faz uma pergunta que para mim é genial, que é a pergunta que eu te faço agora, que você está vendo esse podcast. Para onde você quer ir? Alice então responde: eu não sei para onde eu quero ir. Aí o gato fala: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. É isso aí. Morno. Isso é ser morno. Ser morno em suas escolhas, ser morno em suas atitudes, ser morno nas coisas que você faz. É você não saber o que você quer, não saber qual caminho você vai trilhar. Isso é ser morno. Enquanto você seguir vivendo uma vida morna, você vai ser uma pessoa infeliz, meu amigo. Parece até agressivo que eu falo, mas a infelicidade está onde quando você não sabe o que você quer. Pessoas que sabem o que querem, são gratas com o que têm, elas são felizes com aquilo que ela tem, independente do que ela esteja. Ou acha que sabe, né? Às vezes tu é tão influenciável as pessoas que estão ao teu redor, né? Que nem a gente falou ali, né? 5 pessoas. E tu acha que aquele ali é o teu caminho, tu acha que aquela ali é a tua vida. E às vezes tu tá vivendo a vida daquelas pessoas. Porque tu não tá... dos 5 governos ali, o teu governo social, ele não tá ali. Emocional. Não tem essa liberdade, não tem liberdade social. Primeira liberdade que o cara tem que buscar é a emocional. Que é o que a galera tá morrendo aí, tá depressiva, tá se matando porque estão emocionalmente doentes. Segundo é social, o resto é consequência. O resto é você aprender estratégia, método, coragem para empreender e aí você vai buscando e vai governando, vai botando a mão e vai governando, e já era, entendeu? Mas a primeira coisa que você tem que saber porque realmente é isso, Felipe, realmente é a ambiência, realmente é o networking, realmente é as pessoas que você se relaciona. Não tem como ser leão andando com gazela, andando com Timão e Pumba, vai cantar, deixar a vida me levar, a vida leva eu, o resto da sua vida, que é o Hakuna Matata. Vai cantar isso. E tu falou, né, cara, escolha ser a pessoa mais burra da mesa, aquilo que tu acredita. As pessoas podem estar olhando e dizendo, ele é o mais esperto da mesa. Mas na tua consciência tem que ser, cara, eu sou de todos aqui. Cara, escolha as melhores pessoas que estão ao teu redor, as que mais vão fazer tu te evoluir. Porque, cara, todo mundo pode evoluir muito. Tu pode achar que tu chegou num nível... Não, cara, todo dia. Tu pode evoluir pra caralho. Tu tem muita coisa que tu pode... fazer que não faz hoje. Sócrates, pô, um apogeu do seu conhecimento, um respeito na Grécia e fora da Grécia é grandíssimo. Ele para tudo e agora vai fazer a filosofia da vida. E todo mundo acha que vai sair minutos de palavras onde ele vai trazer uma concepção de uma forma que as pessoas vão entender algo diferenciado e ele apenas fala, só sei que nada sei. Ou seja, meu amigo, a gente vive uma vida em um eterno aprendizado. Não existe ninguém, tão velho que seja, que não tenha nada a aprender. E tão novo que seja uma pessoa, ela sempre tem algo a ensinar. Por isso que se você pegar o começo desse podcast, você vai ver que a minha introdução, se não me falha a memória, eu fiz ilusão em transbordar. Que eu aprendi que se eu quero crescer como pessoa, eu preciso jogar de fora para fora aquilo que tem dentro. Independente que eu saiba. Então, quando eu descubro uma coisinha nova, eu já falo, eu compartilho e eu não retenho nada. E eu compartilho mesmo. Rapaz, isso aqui é o meu segredo, isso aqui que eu faço, eu compartilho. O que é meu não é só meu, o que é meu, a única coisa que eu vou levar é a vida que eu vou levar. E qual vida que eu tô levando? Então, até pra
fechar essa interpretação lógica aqui do transbordo. Eu aprendi isso com Beda. Sabe quem é Beda? Beda foi um filósofo que viveu... Mas estudando filosofia, hein? Eu amo, eu gosto. Eu gosto, acho bacana. Beda foi um filósofo, e esse filósofo, ele era um monge, viveu na Inglaterra. Certa feita, Beda pega e começa a escrever os 3 caminhos para o sucesso. E eu incorporei esses 3 caminhos. Quem me conhece sabe, eu sempre falo isso aí também. Você já tem, se você não conhece, anota aí. Pega o papel, pega uma caneta, anota, volta o vídeo depois e anota. Primeiro caminho que Beda falou que é o caminho do sucesso é... Só fazendo um parêntese aqui, tu estudou pra caralho. Eu estudo 6 horas por dia quase. E a diferença de tu só estudar é que tu não só estuda, tu coloca eu na coloco prática, porque eu vi Beda. A maioria Beda. das pessoas, sei lá, 95, 97, quantos por cento é? Cara, as pessoas adoram estudar, mas elas vivem só na técnica, elas não vivem na prática. É que elas, A prática é fundamental, cara. elas aprenderam na escola o ensino. Às vezes eu falo assim, eu acho que foi graças a Deus que eu demorei pra acabar meu ensino médio e meu fundamental. Porque, infelizmente, a gente foi treinado. Pílula azul. Segue. Então, a gente aprendeu na escola ensino. Ensino não é nível de consciência. Entendeu? Então, nem vou entrar nessa tese. Esse dia eu comecei a falar isso numa live e até caiu a live. Depois, eu não quero que esse podcast seja bloqueado. Mas vamos lá. Beda falou os 3 caminhos. Quais são os 3 caminhos de sucesso? Primeiro, ensinar o que se sabe. Então é realmente você transbordar. É ensinar o que se sabe. Segundo caminho que Beda falou que é o do sucesso, praticar o que se ensina. Aí vem a porra da filosofia brasileira que diz, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é horrível. É horrível. Você tem que falar e tem que firmar o que fala. Esse é o grande conceito de liderança. Isso é governo. Você fala, sustenta o que você tá falando, porra. É isso. Ponto. Seja o exemplo. Exemplo. Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina. E o terceiro, pra mim, é algo que é muito incrível. Porque tem pessoas que aprendem um pouquinho, sabem um pouquinho, e se acham superior a todo mundo, e acham que não tem mais nada pra aprender, não tem mais nada pra crescer, e acham que já estão no apogeu. Terceira coisa que Beda falou, quebrando todo tipo de ego, pode-se dizer assim. Aprender o que você não sabe. Não ignorar o que você não sabe. É estar humilde a sempre aprender coisas novas e evoluir como pessoa. Então, cara, quando eu falei, putz, mano, essas 3 coisas eu tenho que fazer. Então, eu comecei a transbordar. E humildade, às vezes as pessoas confundem o ser humilde, né? Ser humilde é ser aberto. Os cara, tem gente que me conhece assim na internet e fala assim, esse cara é arrogante. Porque depois me falam, né, quando me conhecem no tete a tete, esse cara é arrogante, esse cara não sei o que, se acha. É o caralho, eu sou humilde pra caramba, mano. Só que existe uma concepção no Brasil, eu não sei se é no mundo todo, eu vou dizer no Brasil, porque eu tô no Brasil, né? Existe uma ideologia que pra você ser humilde, você tem que ser medíocre. Existe uma grande diferença de mediocridade para humildade. Essa é a diferença. Eu não preciso andar com a roupa rasgada. Eu não preciso andar sorrindo assim, para todo mundo, para dizer que eu sou humilde, eu ficar escutando qualquer coisa. Meu ouvido não é pinico. Meu ouvido é algo que eu trato com muito carinho, porque é dele que vem toda a informação, e é a informação que eu recebo e as coisas que eu ouço que me fazem ser quem eu sou. Então meu ouvido não é pinico. Não é agora porque eu não sou medíocre que eu não sou humilde. Eu sou humilde pra caramba, meu irmão. Quem me conhece, é que eu falar que sou humilde, isso acaba me tirando a minha humildade. Mas vem sentar com o Portes. Vem conhecer o Portes no bastidor, que você vai saber quem é. Vai almoçar pra ver quantas cachaçinhas ele toma. Mas vem ver o que é o coração. Isso, cara, porque é o coração, tu entendeu? Agora eu não preciso tá me fazendo aí de qualquer tipo de vítima, fazendo de coitadinho. Eu não sou um coitadinho, eu sou um campeão. Eu sou um governante das minhas emoções, eu sou um governante da minha vida. Então o que eu ponho a mão, eu faço virar ouro. Mas para isso, eu não preciso estar aceitando qualquer coisa de qualquer um. Ponto. Então, humildade é diferente
de mediocridade. E é muito doido esse negócio, tá? É doido. É que são os paradigmas, né? É o mesmo paradigma também das pessoas que nasceram pobres, sempre acharam que não tem como sair daquilo ali, porque é o meio que elas nasceram. Muito doido. A gente vive em um mundo de muitos paradigmas. Cara, muitas coisas que as pessoas colocam como verdade e enxergam algo e é aquilo ali. Por isso, a minha briga dentro... briga não, mas o meu posicionamento sobre o que é o meu propósito, que é despertar o governo dentro das pessoas. Cara, eu me sinto assim... Parece que realmente, num compromisso, antes eu relutei comigo bastante antes de começar a ter esse posicionamento. Eu falei, sabe aquela coisa ardendo no coração, porque é um posicionamento muito forte. Mas me sinto muito compromisso de poder alertar as pessoas que é o propósito delas, que é o governo e a liberdade. E é por isso que tem muitas pessoas que não são livres, que elas vivem uma vida medíocre por causa da não ser livre socialmente, e aí acabam achando que tem que ser... Que não pode ser. Acho que não são merecedoras. Eu conheço gente que tem a liberdade financeira, um exemplo, que tem muita grana, que veio de um berço até mesmo com dinheiro, ou arrecadou no meio do caminho, ou fez no meio do caminho, e que acha que aquilo é horrível porque existe uma ideologia globática, global, da Globo mesmo, que colocou na tua cabeça que, peraí, se você tem dinheiro, você é uma pessoa ruim. Então você não quer demonstrar, não é nem por demonstrar, você não quer usufruir do que você tem porque você não quer transparecer ser uma pessoa ruim. Isso é uma ideologia arcaica que, na verdade, foi implantada uma crença na sua cabeça para você realmente não prosperar. E quando você vê alguém que prospera e vive a vida no governo, você apontar e olhar o dedo e falar, esse cara não merece, ou esse cara é arrogante. Exato. Mentira. Você que tá com crenças enganadas. Aí vou fechar até esse negócio assim, falando aqui, ó. Crença limitante formada por influência. Eu vou te ensinar agora. Eu posso pegar o fio puxado? Vou pegar e dar uma de professor aqui. Pega a câmera aí, pai. Onde é que tá o... Onde é que tá a canetinha aqui? Eu vou fazer um desenho com vocês aqui. Vê só. Pega essa aí agora que eu vou ensinar vocês a descobrir qual que é a tua identidade, descobrir como é que você faz para despertar o governo, para você realmente encontrar 5 liberdades. Eu vou te passar agora a receita. E se não achar caneta não tem problema também, mas se achar, fica top. E aí vocês vão aprender aqui, porque chega de andar com cabestro, assim que fala, né? Na cabeça assim, achando que é só o caminho que deixa a vida me levar, a vida leva eu, que você tem que seguir. Acho que vão deixar essa canetinha. Mas vamos lá. Vem pra cá, Felipão. Levaram as canetinhas aí. Levaram as canetinhas, cara, porra. Ó, vamos lá. Pegar um lápis aí. Não, aqui não precisa, vamos lá. Imagina um triângulo assim, ó. Um triângulo. Eu ia fazer um triângulo aqui, ó. Um triângulozinho, tá? Um triângulozinho. Aqui a base, esse triângulo é dividido assim, ó. 1, 2, 3, 4 partes. A primeira parte a gente vem falando todo esse podcast. Para você chegar no topo, que é a sua liberdade, que é o governo, que é você descobrir o que é a diferença da mediocridade para a humildade. A primeira parte é a base. O que tem na base? Pessoas. Quem são as pessoas que você anda? Que é o que você consome. Base. Pessoas. Se você andar com o Felipe, você vai se tornar um pouquinho do Felipe. Se você andar com o Ricardo, você vai se tornar um pouquinho do Ricardo. Modelagem, né? Modelagem consciente. Modelagem consciente. Pessoas. Coisas que você consome. Podcast, parabéns. Vocês estão aqui, vocês estão consumindo um conteúdo top. Quando você muda as pessoas, ou depende das pessoas que você anda, se você mudar e andar com pessoas que são mais capacitadas, você vai aumentar a sua capacidade. Então a segunda parte da pirâmide é a capacidade. Anota aí, capacidade. Capacidade, quando você aumenta a sua capacidade, você chega... Aumenta o seu nível, você consegue trocar suas crenças. Cara, é muito poderoso o que eu vou falar. Crenças. Escuta só o que eu vou falar aqui pra você. Crença. As crenças que estão na sua cabeça são que fazem você pensar quem você é. As crenças que estão na sua cabeça são que fazem você achar que você é merecedor do que você acha que você é merecedor. Olha só, escuta essa. E quem que coloca crenças na cabeça da pessoa, na tua cabeça, na minha cabeça? São os programadores. Anota aí, programadores.
Me explica, Ricardo, te explico. Um celular, existem várias programações. Instagram, Facebook, WhatsApp, são programações instaladas aqui. Vamos supor que você é um celular, eu sou um celular. E cada um desses aplicativos é uma crença. Quem colocou esses aplicativos aqui, obviamente nós baixamos, mas quem colocou aqui foi os programadores que programaram essas crenças que estão aqui, que são os aplicativos. Quem são os programadores? P. Fala aí, P. P de quê? Pais, professor, político, padre, pastor, vamos lá, propaganda, publicidade. Então, P de pessoas próximas. Pessoas. Ou seja, esses programadores que você teve durante a sua vida, que programaram as crenças que você tem na sua cabeça. Só que quando você muda as pessoas, aumenta a tua capacidade, independente da crença que tenha sido instalada na sua cabeça, você consegue trocar as crenças. Você consegue trocar a programação. E é trocando a programação que você chega na sua identidade, chega no governo, chega na liberdade. Muito forte isso aí, fantástico, cara. cara. É muito forte. É uma receita pra vida. Quando você descobre isso, você fala, caramba. Aí você primeiro vai olhar a vida e vai falar, cara, olha quanto tempo eu perdi. Só que ao mesmo tempo você vai perceber que não existe tempo perdido. Até tem aquela música que Existe canta aprendizado, né? Esse aprendizado. Assim como não existe arrependimento. Pessoas que vivem vidas de arrependimento Isso, também não... esse que é o problema. As pessoas estão presas em dois momentos que não eram para estar. Primeiro, elas ficam olhando para o passado e estão presas no passado. Infelizmente o passado, ou as coisas que passaram no passado, estão fazendo com que as pessoas não vivam o presente. E segundo, no presente elas estão muito ficcionadas no futuro. O que vai ser do futuro? O que vai ser do futuro? Só existe um momento, um tempo que de verdade nós temos que estar extremamente investindo o tempo, que é o aqui e o agora. Independente do momento que seja, vai ser aqui e agora. Quer ver? Daqui 2 horas você vai olhar para onde você está, você vai ver que você vai estar aqui e agora. Ou seja, para de pensar no passado, ficar preso em coisas que talvez estão deixando você não viver a sua vida como você tem que viver, que é o aqui e o agora. E não se preocupe tanto com o presente, que ele pode até mesmo, o futuro, na verdade. Não se preocupe tanto com o futuro, que ele até mesmo ele pode nem chegar. Ou seja, invista seu tempo e energia no aqui e o agora. Viva uma vida como se fosse viver para sempre, mas também aproveite ela como se fosse morrer amanhã. Vida intensa. Isso é liberdade. Isso é liberdade. É forte esse negócio. Não, isso é fenomenal. Fenomenal. É uma analogia... E não tem, cara. Quando tu entra nessa vibe desse negócio aí, né, irmão? Quando tu descobre isso... Quando eu comecei, tipo assim... Aí falamos de história, né? Falamos lá pro cara que morou na rua, o cara que passou um monte de coisa e tal. Eu não conto a minha história pra gerar relacionamento, sendo que isso relaciona muito. Eu conto minha história realmente pra mostrar, gente, olha aqui, cara, esse cara aqui que socialmente era um puta derrotado, um perdedor, cara, tá falando que você pode. E outra, eu não sou mais que ninguém, ninguém é mais que eu, ninguém é mais que ninguém. Você tem que buscar ser melhor do que você a todo dia. E outra coisa que tu aprendeu na vida foi a não desistir, né? 2 palavras que eu arranquei da minha vida. Só que assim, é aquela coisa, quando você eleva o nível de consciência, você tem que firmar aquilo que você fala. Com certeza. É governo. E é difícil. Eu tirei 2 palavras do meu dicionário. A primeira é impossível. Impossível pra mim se tornou só uma palavra grande no dicionário brasileiro. Não existe pra mim ou de qualquer outra pessoa. Pra mim não existe. Possível já diz o Chorão, é questão de opinião. Isso é impossível. Então, pra mim, não existe. Excluir. Tenho que firmar isso aí, é governo. E segunda palavra é desistir. E essa, pra mim, é a mais difícil. Porque tem a palavra oposta que é resiliência, né? Resiliência. Porque assim, Felipe, eu vou te falar uma coisa. Todos nós, independente de quem sejamos, existem momentos em nossa vida que dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Com certeza. Por mais que eu não desista, eu fui resiliente a minha vida toda. Existiram vários momentos em minha vida que eu pensei em parar. Tem que ter uma base muito forte, né? E a base não é só as pessoas, mas a sua base emocional. A minha base foi interna. Minha base foi muito interna. Base interna. É saber realmente pra onde tu vai, o porquê que tu tá passando por aquilo ali. Entendeu? Eu tô passando isso aqui por algum motivo. Sim. Tudo na vida tem um porquê. As pessoas não entendem isso.
Tudo. Que nem a gente que vive no mundo de vendas. Cara, quantas vendas caem do nada? Normal. Quantas vendas tuas que tu já tava com dinheirinho no bolso? Poxa. Caíram, e aí? O mês de novembro, foi um dos meses que eu mais coloquei energia na minha vida para cumprir propósitos. Eu tava organizando a imersão, que foi a maior imersão realizada numa loja de carro, que foi a imersão 3Ps, que aí foi 3Ps. E eu lembro que eu trabalhando com carro, eu não tô mais na Boca Mafra, na verdade, eu tô falando, não tô, até vou contar essa história aqui também, mas assim, deixa eu só fechar essa parte. Eu trabalhando na loja, né, com carro, atendendo os clientes, eu fiz 7 vendas, das 7 vendas, 5 com sinal, as 7 vendas caíram no mês de novembro. Nunca tinha visto acontecer isso. Tem 50 mil de um cliente que tá até hoje lá, ele não... 50 mil reais, cara. Tá lá o dinheiro lá indo sinal. Tá até agora lá. O cliente que era da casa. Não entendi. Só que tem coisa que a gente passa na vida da gente, não é pra gente entender, é pra gente passar. Sim. Aí vocês imaginam eu organizando um evento que seria logo após essa situação toda, dando sangue, ainda botando energia em venda, aí acontece isso. E aí o que acontece? Piadinhas. O cara que vai falar de venda, tá as vendas tudo caindo. Só que você tem que ser resiliente. Aí eu fiz o evento foi top, foi algo sensacional. Eu tava no auge da minha carreira ali como vendedor de carro, como vendedor. Se eu estivesse trabalhando lá ainda, eu não seria temporalmente livre, tampouco geograficamente, né? Já faz sentido agora. Até quando eu te perguntei, né, a função do horário e tal, de repente ele tem uma liberdade lá. Não, mas eu já tinha. Quando eu tava ali nessa parte da vida, eu já tava com uma liberdade ali de tempo, já tinha minhas regalias, eu tinha uma liberdade para pegar os carros diferenciada, eu tinha um salário muito bom, tenho uma carteira de cliente muito boa. E aí eu fiz o evento, cara, no auge da minha carreira como vendedor de carro, tipo, patrão, pá, que massa, o cara fez um evento top aqui na loja. Eu cheguei no Neto, ganhei em torno de 50 pau por mês. Falei, Netão, Neto meu parceiraço. Neto, o esquema é o seguinte, outro dia do evento, eu tô pedindo pra ir embora. E ele, não, pô, sabia que esse momento ia chegar. Mas por quê? Neto, eu tô vivendo muito bom. Tô ganhando bem pra caramba. Eu tô com uma Porsche lá em casa, que eu tava usando uma Porsche há umas 2 semanas. Tô com a Porsche ali, pô, top. Tô usando aqui, tô chegando a hora que eu quero, saio aqui com a minha liberdade. Antes eu tive uma caminhada de 1 ano que eu trabalhei pra caramba. Eu chegava a sair 11 horas, meia-noite da loja. E depois eu fui conquistando as minhas liberdades. Só que eu tô vivendo muito bom. Só que, Neto, a vida não é só de viver muito bom. Eu mereço viver o extraordinário. Só que pra viver o extraordinário da vida, é preciso abrir mão do muito bom. E aí que vem a sacada. A galera às vezes tá vivendo confortável. Tá vivendo bom. Que é a zona de conforto. Só que por isso que elas não chegam no extraordinário. Porque elas não estão dispostas a abrir mão do muito bom. Eu falo com um monte de gente aí, principalmente pessoas que têm uma profissão muito relevante no mercado, mas que vendem seu horário, elas vivem confortável. E para elas aquilo tá bom. Só que elas não sabem que o governo é no extraordinário. Só que para viver o extraordinário, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Você tem que abrir mão de coisas que muitas vezes o teu íntimo não tá afim de abrir. Isso é empreender. É forte esse negócio. Então aí, saí da Boca depois. Foi um mês difícil anterior a isso, né? Tipo, tinha sido um mês bem difícil em relação às vendas caírem. E os desafios, cara. Isso é empreender, isso é governo, isso é ser acima da média, isso é viver a vida intensa, isso é ser resiliente. Que não tem a figurinha aquela, né? Pular do penhasco e procurar um paraquedas no meio do caminho, né? Tu tá passando uma dificuldade, tirar dela uma lição e tirar dela um empreendimento do nada. É isso, cara, é fantástico. Isso é fenomenal. Quando tu vive isso, é fantástico. Quando tu enxerga, é legal. Mas tu não vive aquilo ali. Que não tem as emoções de estar vivendo aquilo ali, cara. E é muito doido, Felipe. E eu fico muito triste mesmo, assim, quando eu vejo que a gente sempre tem uma energia para poder alertar as pessoas, que nem eu gosto de contar esse tipo de história e trazer essa alusão a público, que quantas pessoas vai alcançar esse podcast aqui que vai mostrar para elas que elas podem ter um resultado diferente, que depende delas. Então eu acho que isso que é o mais doido, né?
Então... E entender que depende só de nós. Aquilo que não depende de nós, como lidamos com vendas, né? Todos aqueles que lidam com vendas, acredito que boa parte também que vai escutar isso são pessoas que lidam também com vendas, né? Todos somos vendedores. Todos somos vendedores, né? A primeira coisa que a gente vende é nós mesmos, né? Isso. Então, entender que aquilo que depende de nós, a gente tem que dar o máximo. A gente realmente tem que fazer mais do que o melhor. Agora, aquilo que depende de outras pessoas, a gente não pode fazer nada. A gente pode montar estratégias para tentar chegar em um nível de persuasão para conquistar aquilo. Porém, cara, chegou num nível que não tem o que fazer, ponto. Não adianta... pegarmos uma situação completamente aleatória e nos jogarmos em uma desculpa em cima daquilo ali. Aquilo que não depende de nós, isso é uma grande virada de chave também. É entender que o que depende de nós temos que dar o máximo. O que não depende, a gente não tem o que fazer. É isso aqui. Por isso que eu digo, é você buscar você ser melhor todo dia, do que melhor hoje do que você foi ontem. O que o Ricardo Portes fez ontem? Vamos lá, o que é meu lifestyle? Tenho uma alimentação saudável, tenho uma rotina bacana, vou fazer meus treinos, vou ler alguma coisa, vou estudar alguma coisa. Quanto eu treinei ontem? Quanto eu me alimentei bem ontem? Quanto eu estudei ontem? Quanto eu trabalhei ontem? Quantas pessoas eu liguei ontem? O que eu fiz ontem? Beleza, foi legal. Beleza, hoje vamos fazer melhor. Isso aí. Hoje vamos treinar um pouquinho mais? Vamos comer um pouquinho melhor? Vamos ser a melhor versão todos os dias, né? Ser a melhor versão todos os dias. Isso é viver uma vida massa. É você buscar... Só que tem muita gente que a competição não é com ele mesmo. A competição é externa. Eu quero ser melhor que o Felipe. Eu quero ser melhor que ele. Eu quero ser melhor que o Beltrano. Quanto mais você tentar ser melhor que as outras pessoas, pior você vai ser para você mesmo. Exato. Essa é uma realidade. É bom ter comparações, mas entender que a competição ela tem que ser interna. Você tem que, tipo assim, ter inspirações. Exato. Tipo assim, eu não busco competição com ninguém, cara. Eu já fui competitivo com outras pessoas, hoje eu busco uma competição interna comigo mesmo. Isso. Obviamente, quando eu me determino a fazer algo, eu quero ser melhor no que eu faço. Obviamente, quero me destacar. Que existe isso naturalmente, isso aí vem do tino da venda e do líder. Mas não por ser mais, mas sim por ser bom para si mesmo em primeiro lugar. Isso é saudável. Só que tem pessoas que olham assim, eu quero ser melhor que ele. Eu quero ser melhor que ele. Você não tem que querer ser melhor que ninguém. Você acha uma pessoa massa, se admira algo na pessoa, você tem que se inspirar. O que é se inspirar? Também não é ficar copiando. É modelar, mas é tipo assim, inspirar. Você inspira o Felipe, Entendi. É assim que ele faz. Vou fazer parecido. Não vou imitar. O que ele faz que eu posso fazer, que eu posso experimentar? Que é massa. Entendeu? Cara, são coisas, isso tudo que eu falei aqui nesse podcast, acho que dá pra extrair bastante coisa. A gente vai ter que fazer outro, dá pra fazer outro pra falar ainda, então... Eu tive um podcast que eu participei que era 1 hora, mano, a gente parou, deu 1 hora, vamos fazer o segundo bloco agora, deu mais 1 hora. Não, vamos ter que marcar um outro dia aí que realmente foi muito bom, até agora encerrando aqui o podcast, quero agradecer assim, profundamente, não só a mim, mas acredito que isso vai influenciar muitas pessoas. Para mim foi grandiosa essa nossa conversa, eu tirei muitas lições, acredito que muita gente vai tirar muitas lições aqui dessa nossa conversa e é isso que a gente quer. Eu também estou no mundo para isso, para conseguir fazer com que pessoas entendam coisas que nunca conseguiram entender, que a gente consiga realmente fazer com que não só as pessoas próximas, mas pessoas que a gente nem imagina, e como acontece isso tu hoje mais porque tu tem um grau de visibilidade muito alto, mas muitas pessoas que a gente não tem a mínima noção que nós ajudamos, elas se inspiram em alguma coisa que você fez naquele dia, então isso é fantástico. E o mundo digital hoje permite isso, né? Antigamente não permitia. Então, eu acredito, falo mais uma vez, assim, que o prazer foi muito grande, foi grandiosa essa nossa conversa. Quero te agradecer em nome da empresa, em nome da Diamond. A gente até fala um pouco de vendas, vamos falar em um próximo episódio, vamos realmente conversar focado em vendas. Vamos fazer um futuro episódio focado em vendas. E venda eu gosto, cara. É uma coisa venda eu gosto, mano. Que vai agregar muito valor. É que ele já falou, conta essa história. Bicho, mano. Tem história, aí, só deu uns lapidados. É isso aí. Vai história, mas é legal. Mas é isso aí, cara. É agradecer assim de coração mesmo. Muito obrigado por ter vindo aí. Ter contado aí tudo que você contou aí hoje. Que bacana, eu quero dizer que pra mim que é uma alegria imensa estar aqui, podendo compartilhar isso. E eu quero deixar aqui pra quem tá vendo, nem sei essa câmera aqui agora, né? Que eu quero deixar aqui pra
para você que assistiu, que viu até aqui. Primeiro, não importa de onde você veio. O que importa é onde você quer chegar. E deixa eu te perguntar, onde é que você quer chegar? Se até hoje você não sabia onde você quer chegar, comece a refletir a partir de agora. Onde eu quero chegar? O que eu quero que você faça é perguntas internas para você mesmo. As perguntas que façam você ter uma percepção da vida de uma forma que você consiga viver ela melhor do que você vive hoje. Eu faço perguntas para mim todos os dias. Onde você quer chegar? Reflita nisso. Então não importa de onde você veio. O que importa é onde você quer chegar, tá? E outra coisa que eu quero deixar para todo mundo aqui. Eu vejo que tem muitas pessoas que são bloqueadas para falar, contar sua história, ensinar aquilo que elas sabem. Abra o coração e rasgue, começa a falar o que você tem no seu coração. Que enquanto você está retendo, tem muitas pessoas que talvez estão deixando de ouvir o que você tem para ouvir, o que você tem para falar, e às vezes o que você tem para falar é tão forte e pode transformar, impactar a vida de outras pessoas. Então para de esperar o momento certo. O momento certo é aqui e agora. Isso aí, cara.